Fala galera, mais uma vez aqui, a gente vai nesse capítulo falar um pouco mais sobre astronomia. Estamos dando continuidade a esse trabalho que a gente começou alguns vídeos atrás. Se você chegou aqui agora sem ter visto os vídeos anteriores, essa já é a terceira parte falando sobre conceitos de astronomia. Nesse vídeo a gente vai falar sobre os sistemas de muitas estrelas, vai falar um pouco sobre a formação dos planetas, vai falar também sobre os modelos dos gregos e o modelo geocêntrico. Tá? A ideia nesse capítulo é falar sobre isso e a gente vai começar agora. Bom, então, na última parte que a gente estava conversando, eu falei para vocês da ideia da formação da estrela e que ela, no momento do seu nascimento, lança um monte de material ao redor. Os materiais mais massivos mais próximos e os menos massivos mais longe. A gente vai continuar exatamente desse ponto. A gente tinha comentado que para formar a estrela você precisa de 4 forças fundamentais. As forças é que vão ser responsáveis para fazer com que aquele monte de material comece a se reunir e formar o material que a gente chama de estrela. Até que tenha a fusão inicial que lança esse material ao redor. É comum, e eu imagino que vocês já tenham feito isso, imaginar que esse processo não pare só porque formou a estrela. E realmente não para. Todo esse material que está em volta, seja o mais pesado que está mais próximo ou mais leve que está mais longe, continua sofrendo esse mesmo tipo de processo e tende a querer se reunir. E ele vai se reunindo e formando um material cada vez mais massivo, cada vez mais massivo, cada vez mais massivo. Se tiver massa suficiente nesse material que vai se formando, é possível que você tenha a formação de mais de uma estrela. E aí você pode ter sistemas binários ou sistemas ternários, como a gente já percebeu e já encontrou no universo. E esses sistemas, eles ficam girando uns ao redor dos outros, a partir de um centro de massa, que seria uma região central entre essas estrelas, onde toda a massa do conjunto de estrelas, seja 2 ou 3, fique concentrado. E aí, se formar mais algum material em volta, vai girar em torno desse conjunto inteiro. Agora, se não tiver massa para formar uma outra estrela, ele vai recebendo material, recebendo material, recebendo material e vai acabar ficando com a parte central muito aquecida, mas não com pressão suficiente para ter uma fusão nuclear. E a parte mais externa vai ficando menos aquecida. E aí você tem o que a gente chama de planetas. Os planetas tendem a surgir como planetas rochosos mais perto da estrela e planetas gasosos mais longe da estrela. Isso não é uma exclusividade do sistema solar, é uma característica natural do nosso universo. Porque veja, se a gente está arremessando coisas para fora e as coisas mais pesadas vão ficar mais próximas da estrela, as coisas mais leves vão ficar mais distantes da estrela, é uma tendência que o material mais denso, aquele mais pesado, se reúna formando uma coisa mais densa, planetas rochosos. E aquele material mais leve, os objetos, os átomos que você vai encontrar com menos massa, vão se reunir e formar objetos menos densos e, por consequência, naturalmente gasosos. A gente não está falando que um planeta gasoso não pode ter, por exemplo, na soma da massa, mais massa do que um planeta rochoso. A gente está falando que as estruturas fundamentais que vão formar aquele corpo celeste é que vão ser, originalmente, mais massivas ou menos massivas. E aí, nesse processo, você tem a formação dos planetas como nós concebemos nos sistemas, assim como no nosso. No caso do sistema solar, esses planetas formados a partir dessa explosão inicial da estrela seriam os 4 planetas rochosos, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Depois tem uma faixa em que você não tem formação de planetas, porque o material ainda não é nem leve o suficiente para formar planeta gasoso, nem denso o suficiente para formar um planeta rochoso, coeso e estável. E aí você normalmente tem um cinturão de asteroides, como acontece no nosso sistema. E depois disso, os materiais já são mais leves e vão se condensar para formar uma estrutura com um gás muito denso, que são os planetas gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. No caso do nosso sistema, essa é a formação. Todos esses planetas giram em torno da estrela, basicamente num plano igual, que é o plano da eclíptica. Todos esses planetas ficam então meio que paralelos. Além desses planetas, a gente ainda tem outro cinturão, que é o cinturão de Kuiper, que fica depois de tudo isso, e um pouco antes você tem aquele planeta que um dia já foi classificado como planeta, Plutão. Imagina o seguinte, tá todo mundo girando ao redor do Sol. Plutão é o único que tem uma órbita totalmente excêntrica.
O que, por si só, já justifica a gente pensar que ele não tem um comportamento similar aos outros planetas. Além disso, Plutão tem um satélite natural, uma lua, entre muitas aspas, que tem quase a mesma massa que ele, quase o mesmo tamanho que ele, que é Caronte. Então Caronte e Plutão eles ficam muito próximos e eles giram em torno um do outro. Então se a gente parar para pensar, ele não tem muitas características para ser classificado como planeta. E faz sentido que a comunidade astronômica internacional tenha descredenciado Plutão com nome de planeta. Não quer dizer que a gente arrancou Plutão do lugar ou que ele deixou de existir. Só que a gente não chama mais ele de planeta. A gente chama ele ou de planeta anão ou de planetoide, que é o nome mais comum. Tá? Então, no nosso sistema a gente tem, para lembrar dos nomes corretos, 4 rochosos e 4 gasosos. Plutão agora ele é tratado como um planetoide. Você ainda pode citar ele quando você estiver discutindo, mas tem que falar que ele não é classificado como planeta caso você tiver que falar sobre isso para alguém. Tá? Então essa é a nossa visão do sistema solar hoje, como a gente concebe a organização dos planetas. É importante a gente perceber que, do mesmo jeito que isso se forma aqui, se forma nos conjuntos de estrelas distantes no universo. Só para a gente ter uma ideia, a gente tem aí cerca de 200 milhões de galáxias diferentes no nosso universo, em que cada uma delas tem entre 150 e 220 milhões de estrelas cada uma. Você imagina que se cada estrela tem a possibilidade de formar conjuntos de 2 a 10, até 20 planetas, quantos planetas nós não temos no universo que a gente conhece? Então, nesse momento é uma hora para a gente parar e pensar o seguinte: faz muito sentido a gente pensar, probabilisticamente falando, que tem chance de existir vida em outros corpos celestes no nosso universo, né? É muito improvável a gente pensar que só exista vida na Terra. Aliás, por tudo que a gente já explorou do sistema solar, com sondas como a Voyager 1 e 2, entre outras, a gente hoje não é capaz nem de dizer que não exista vida dentro do nosso próprio sistema, o sistema solar. A gente não esgotou todas as possibilidades. Hoje a gente pensa, por exemplo, que talvez seja possível ter vida no interior de Europa, que é um satélite natural de Júpiter. Quem dirá a gente pensar que, de repente, não possa ter vida em outros corpos celestes, em outras estrelas do nosso universo. Tá? Então, quando a gente fala isso, é muito importante que fique claro pra gente que a gente só está falando de organismos vivos. Em nenhum momento a gente está falando de presença de aliens, e nem que você deve se preocupar com abduções alienígenas ou qualquer coisa do gênero. A ideia é só que é possível, probabilisticamente falando, que existam vida em outros corpos celestes do nosso universo. E é isso, a gente tem agora então a formação dos planetas, como ela acontece junto com a estrela. Mas, se a gente parar para pensar, como será que a gente pensou nisso desde o começo? O conhecimento científico ele não começou já com essas ideias que a gente tem hoje. E os gregos eles já começaram a pensar numa forma diferente há muitos anos. A gente está falando que há mais de 2.500 anos atrás, se a gente parar para pensar, ou num tempo próximo disso, as pessoas já começaram a sair do sistema politeísta, acreditando em vários deuses, e tentar entender adequadamente sobre como funciona o nosso universo. E nesse processo de tentar entender melhor como funciona o nosso universo, eles começaram a formular modelos, pensar em novas ideias. Você tem aí um período em que você tem Platão, Aristóteles desenvolvendo ideias sobre como o nosso universo funciona. E depois disso, um pesquisador, ainda não era classificado desse jeito, mas era basicamente a preocupação que ele tinha, que chamava Ptolomeu, e que resolveu reunir todos esses conhecimentos que foram desenvolvidos pelos gregos e posteriormente pela sociedade de sua época, e que estavam ligados com esse campo da astronomia. O Ptolomeu ele escreveu um compêndio de mais ou menos 10 volumes chamado Almagesto, que numa tradução literal pode ser dito, por exemplo, ao mestre, que era uma ideia de passar essa informação para pessoas que fossem ajudar a difundir isso. E nesse compêndio já aparecia o modelo geocêntrico, que é um modelo que muita gente quando vai estudar pensa assim, o modelo geocêntrico não funciona direito, a gente trocou pelo modelo heliocêntrico porque o heliocêntrico está certo, o geocêntrico está errado. Essas ideias são todas meio equivocadas, porque a verdade é que o modelo geocêntrico não é totalmente absurdo. Se a gente parar para pensar, se você deitar e ficar observando o céu à noite, ou se você ficar observando o céu durante o dia, é muito mais fácil a gente imaginar que nós estamos parados e que as coisas giram ao nosso redor, do que imaginar o contrário, que a gente está girando. Tá? Então, essas ideias iniciais que formaram o modelo geocêntrico são ideias que fazem sentido. E o modelo em si também era muito útil, porque ele ajudava a entender
tudo aquilo que a população local entendia sobre astronomia. Primeiro, ajudava eles a compreender que o Sol nascia no leste e se punha no oeste. Ajudava eles a compreender que à noite as estrelas também faziam um movimento parecido. Só que eles davam um nome diferente para as estrelas. Eles chamavam as estrelas de etas. Então, cada vez que eles olhavam para uma constelação, um aglomerado de estrelas, eles estavam olhando para um conjunto de etas. E eles percebiam que ao longo da noite, esse conjunto de etas saía de uma posição mais ao leste e ia para uma posição mais ao oeste. Assim como eles percebiam que acontecia com o Sol durante o dia. Só que, durante esse tempo que eles faziam essas observações, eles percebiam que poucas, mas algumas das etas, algumas das estrelas, tinham comportamentos extraordinários. Ao invés dela fazer o movimento normal, ela fazia um movimento de laçada no céu. Todo mundo estava andando para um lado e elas voltavam. E isso chamou muita atenção deles. E eles começaram a registrar essas etas com um nome que fosse similar ao que eles percebiam, que elas eram estrelas estranhas. E aí eles deram o nome Plan, porque Plan quer dizer estranho. E aí ficava Planeta. Esse é o nome de origem para o que a gente chama de planeta. E se a gente parar para pensar, essa é uma ideia muito antiga. E eles já tinham essa ideia mesmo antes de saber o que significava o planeta para a gente hoje. Eles só pensavam que eram estrelas estranhas com um movimento extraordinário no céu da noite. E aí eles começaram a pensar como demonstrar o funcionamento das estrelas estranhas. E também, claro, olhando para essas estrelas estranhas, eles batizaram elas. Por isso os nomes que têm associação direta com deuses de origem romana, que foi quando eles começaram a perceber isso. Então a gente tem Mercúrio, Vênus, Marte e Júpiter, que eram estrelas estranhas percebidas a olho nu no céu da noite. Então eles foram batizando baseado naquilo que eles tinham como referências, mas eles foram batizando porque eles percebiam que eram estrelas extraordinárias no céu e eles imaginavam que naquele céu, o céu das coisas perfeitas, se tinha alguém se movendo diferente, deveriam ser os deuses. Então essa ideia de adotar nomes de deuses foi uma escolha que eles fizeram pensando naquilo que eles acreditavam. Pelo menos hoje, pela informação que a gente tem, é o que a gente acredita. Então, dessa ideia e desse modelo geocêntrico, já tinha uma representação de funcionamento para esses planetas. Para poder representar isso, eles tinham um modelo que você tinha a Terra, você tinha a órbita do Sol girando ao redor da Terra e tinha órbitas para os planetas, órbitas para as estrelas estranhas que eles enxergavam. E para essas órbitas funcionarem, eles tinham que às vezes representar um círculo, que seria essa órbita girando em torno da Terra, e um círculo girando dentro desse círculo, que eles chamavam de epiciclo, às vezes mais de um. Então era um modelo complexo. E veja, era um modelo funcional. Então dizer que o modelo geocêntrico era totalmente absurdo é um pouco equivocado da nossa parte, como eu tinha dito antes. Porque é um modelo complexo e era um modelo que ajudava eles a entender adequadamente como as coisas funcionavam. E é esse o propósito da ciência, falar sobre o melhor modelo que representa o fenômeno. Essa ideia estava bem representada, eles entendiam os fenômenos e conseguiam fazer com que o sistema funcionasse de acordo com a forma como eles percebiam as coisas. Com o passar dos anos, eles resolveram rever essa ideia. Mas isso não foi imediato, levou muito tempo. Depois do Almagesto ter sido escrito, que é mais ou menos quase 2000 anos atrás do nosso tempo atual, ele foi difundido e as pessoas aceitaram o modelo geocêntrico por mais de 1000 anos. Então, para mudar isso, precisou de muita gente. A gente está falando que se não tivesse a colaboração de pessoas como Nicolau Copérnico, pessoas como Galileu Galilei, ou mesmo como o Johannes Kepler, provavelmente a gente não teria feito a mudança na época deles para chegar no modelo que a gente passou a chamar de modelo heliocêntrico. Esse que a gente está mais acostumado hoje. Para falar mais sobre isso, discutir um pouco sobre essa parte de participação de cada um deles e falar mais sobre o modelo heliocêntrico, eu espero vocês no nosso próximo vídeo, continuando esse trabalho. E é isso, gente. A gente continua a falar sobre esse mesmo assunto no próximo vídeo. Então, se você chegou aqui agora e de repente caiu de paraquedas, não viu os anteriores, isso não é um vídeo perdido. Existe uma sequência. Você precisa ir lá no primeiro vídeo da introdução à astronomia para acompanhar vídeo por vídeo e entender mais sobre o que a gente está falando aqui, tá? Se você fez isso, chegou agora,
também preciso te fazer um pedido, que você se inscreva no nosso canal para você poder receber mais vídeos da gente e que você toque o sininho do YouTube, porque sem o sininho você não fica sabendo as novidades que a gente tem para mostrar para você, tá? Agora, se você já vem acompanhando os vídeos em sequência e chegou nesse vídeo, não esquece de deixar o like, porque esse like ajuda a fortalecer o trabalho do canal, e também se você tiver algum comentário, se você tiver alguma sugestão, se você tiver alguma dica ou alguma crítica, você manda pra gente nos comentários aí, porque a gente vai melhorando a partir do feedback de vocês. Vocês é que vão estar contando pra gente o que está acontecendo, e a partir do que vocês contam é que a gente vai poder fazer o trabalho ser melhor. Tá? No próximo vídeo a gente vai dar sequência a isso, a gente vai falar um pouco mais sobre o modelo heliocêntrico. Eu espero vocês lá, espero que vocês não deixem de assistir os próximos vídeos, não só o próximo, e também se você tiver dúvida em outras coisas sobre física, sobre astronomia ou mesmo sobre matemática, dá uma olhada no canal que às vezes a gente tem mais informação para você também. Valeu, gente, muito obrigado, até a próxima, vocês são 10.